Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Elisa Luxim, estou aqui com minha fiel companheira Bianca Beck e hoje nós vamos. Esse episódio ele é o último de 2025 e o primeiro de 2026. Ele está sendo publicado, né, agora no último fim de semana do ano, mas ele já vai dar a introdução ao novo livro que a gente vai estar estudando no Vem Segue-me, que é o Velho Testamento. E eu queria só explicar um pouco os meus sentimentos sobre o Velho Testamento, porque foi descrito perfeitamente na introdução dessa semana do Vem Segue-me. Diz assim: quando você pensa em estudar o Velho Testamento este ano, como se sente? Ansioso? Incerto? Preocupado? Sim, sim, sim! Todas essas emoções são compreensíveis. O Velho Testamento é uma das coleções mais antigas de escritos do mundo. Isso pode torná-lo emocionante e intimidador. E eu vou ser bem honesta, eu tô me sentindo intimidada para estudar o Velho Testamento, mas para nos ajudar a aliviar um pouco essa ansiedade e para a gente começar esse ano com o pé direito, estudando o Velho Testamento, a gente precisava de um perito no Velho Testamento. Então a gente finalmente está trazendo de volta convidados e nós temos o nosso primeiro convidado homem. Eu não contei isso para ele. Ele era o primeiro convidado homem, mas todos os convidados que a gente teve até agora sempre eram outras mulheres. Mas nós escolhemos ele a dedo, porque é alguém que nós respeitamos muito, admiramos e que tem um conhecimento muito grande sobre as escrituras. E seja bem-vindo, irmão Parrella. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de ler a apresentação, apresentar o irmão Parrella para vocês. Adelson P. Parrella, ele é advogado e professor. Serviu por mais de 25 anos como diretor do Instituto de Religião de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Teve diversos chamados eclesiásticos, sendo o mais importante o chamado de marido. Mais de 37 anos casado com a Berenice Parrella, e o chamado de pai. Ele tem 5 filhos, sendo 3 filhas e 2 filhos. Ele e a esposa são avós de 5 netos, sendo que a quinta neta, Estela, nasceu na quarta-feira, dia 26 de novembro, fresquinha do céu. E a sexta neta, Lilian, chega na segunda quinzena de janeiro. Ele ama ler, pesquisar, escrever e, apesar de ser surdo musical, ama música. Atualmente, ele serve como patriarca da Estaca Florianópolis. E além dessa introdução, eu vou adicionar um pouco. Eu sei que talvez ele não queira que eu mencione algumas coisas. É um homem muito modesto. Mas o irmão Parrella, ele era o presidente da Estaca quando eu nasci. Tá certo isso, irmão Parrella? Isso. Sim. E eu e ele temos a mesma data de aniversário. Minha mãe conta que ela estava grávida e ela dizia: Minha filha vai nascer no teu aniversário. E dito e feito. Então, desde que eu nasci, o irmão Parrella era o líder da nossa família na época, como presidente da estaca. E eu lembro crescendo, sempre admirando e me inspirando nele. E eu frequentei o instituto quando ele era o. Como é que chama o nome do diretor do instituto. Eu tentava não faltar uma aula, porque as aulas eram muito inspiradoras. E eu sempre saía de lá com o meu copo espiritual cheio, transbordando, um desejo de ser melhor, um desejo de estudar mais as escrituras. E eu espero que vocês vão sentir esse mesmo espírito ao ouvir dele hoje. Eu sou grato por tudo isso, não mereço metade do que foi falado, mas ainda assim, é, é uma honra ser o primeiro homem que vai estar nesse podcast. Na verdade, eu sou pai de 3 meninas e foi uma honra para mim ter as minhas três primeiros filhos sendo mulheres. E eu sempre torci para que tivessem mais e agora estão nascendo as netinhas. Eram 3 meninos, mas agora
Em janeiro empatamos para três meninas e estou torcendo para que o número seja ultrapassado. É sempre uma honra ensinar e aprender com as mulheres é maravilhoso. Muito obrigada. Eu quero adicionar ao que a Elisa falou. Quando eu conheci o irmão Parrella, eu acho que eu tinha talvez um ano e meio de conversa à igreja, quando eu tinha recém me casado e tinha mudado para Florianópolis, para São José, na verdade, que era onde meu marido morava. E, e o meu entendimento das escrituras era quase zero. E eu lembro que quando eu estudava sozinha, às vezes eu me sentia sobrecarregada e eu não entendia muitas das coisas, muitas das referências, especialmente as referências pro Velho Testamento, porque eu nunca tinha lido o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Acho que o Novo Testamento talvez eu tinha um pouco mais de conhecimento, porque eu cresci católica, fiz catequese e, e os cursos da Igreja Católica, né? Mas eu lembro a primeira aula do instituto que eu fui. E eu lembro que eu saí de lá maravilhada, pensando, nossa, é como se fosse um mundo que tivesse se aberto para mim. Ter alguém que estava liderando o estudo, guiando, né? Estava guiando o meu estudo das escrituras de forma que não só me inspirava, eu podia sentir o espírito, mas me fez perceber que se eu estudasse, eu podia de fato aprender e entender o que estava nas escrituras. Então, muito obrigada, irmão Parrella. Eu não gosto muito quando fala de biografia, né? Assim, muitas pessoas se interessam muito pelos chamados, pelas posições, pelo que tiveram. E a minha visão da vida é assim, mais importante do que todas essas coisas são exatamente essas interações que a gente tem, as pessoas que a gente cruza, aqueles que tocam a nossa vida, aqueles que a gente toca a vida deles, porque ninguém passa por alguém sem deixar um pouquinho, levar um pouquinho, e para mim esse é o ponto alto da nossa vida mortal. As outras coisas são as ferramentazinhas para a gente seguir nesse caminho aí, né? Hum, muito bom, muito bom. Muito Obrigada. obrigada, irmã. E, e acho que é isso que é tão significativo pra gente, de ter você aqui com a gente, porque de fato você tocou a nossa vida de uma maneira muito, muito forte. Especialmente, acho que na minha experiência de criar esse amor pelas escrituras. Na verdade, lá na introdução do Vem e Segue-me desse próximo ano, lá no final, na primeira parte, no finalzinho, tem um Salmos que diz: ó, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Portanto, o teu servo a ama. É maravilhoso, né? E muita gente se preocupa muito com o Velho Testamento, né? Aquela preocupação que está ali no início, que é normal, é natural, natural mesmo, sentir assim. Na verdade, a introdução fala que o objetivo de todo aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer a nossa conversão em Cristo. Então, o Velho Testamento é maravilhoso para isso. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu acho que esse próximo ano vai desconstruir um pouco essa ideia de que assim é um negócio muito difícil, mas a gente tem que ter uma atenção redobrada para estudá-lo da maneira correta, né? Essa semana eu estava tricotando. Eu comecei a tricotar semana passada e eu lembro de assim que eu comecei, eu tava vendo, né, o fio, o barbante ali, a lã começando a formar os primeiros pontos e, e pensando, isso aqui. Como que isso aqui vai se transformar num. Tô tentando fazer uma touca, né? Como é que isso aqui vai se transformar numa touca? Vai demorar para sempre? Eu vou ficar aqui várias semanas para fazer essa touca. Mas eu continuei diligentemente e de repente eu comecei a perceber que tava ganhando forma essa touca. E um dos pensamentos que me veio enquanto eu fazia ponto por ponto
foi esse, de que as escrituras, conforme a gente vai estudando todos os livros de escrituras, é como se fosse um ponto que a gente está colocando ali, e a gente está criando, montando uma peça, né? Sei lá, uma tapeçaria, a minha touca, a minha touca das escrituras, mas que sozinhas a gente consegue fazer alguma coisa, né? A gente aprende, mas eu acho que existe um valor gigantesco em a gente estudar todas as escrituras. Elas trazem, fecham o contexto, né? E eu tô muito animada para poder fazer isso com o Velho Testamento e começar a entender melhor as referências que são feitas, né, no livro de Mórmon, em tantos outros livros de escrituras que estão toda hora fazendo referências ao Velho Testamento. Além das histórias, né, que eu tô muito animada para estudar. ah, eu acho que ter esse contexto, né, entender melhor o contexto que a gente lê hoje nos outros livros de escritura vai ser muito valioso. Interessante. Então, como todo esse ensino serve para aprofundar a nossa conversão, e a conversão é uma mudança para a gente se tornar como Cristo, né? Isso é que a palavra converter significa. E o Vem e Segue-me, ele já traz esboços que nos levam eles são escritos de forma a nos levar a ponderar, a refletir e a praticar. E nesse processo a gente se torna mais semelhante a Cristo. Então, se tem um conselho inicial segue os esboçozinhos. Alguns podem dizer assim, mas eles são tão simplesinhos, eles são isso, são aquilo. Segue o esboço, segue o programinha ali, mesmo que você considere ele tão, né? Especialmente quem tem criança, vai pegar um nível bem infantil, mas é aquilo ali, ele foi feito para nos ajudar nesse processo de nos transformar, não só de aprender, não só de ganhar conhecimento. Hum, hum. Eu conheço algumas famílias que têm conseguido implementar o Vem e Segue-me muito bem. Eles criaram rotinas em cima desses esboços, né? Então, todos os dias, né, você lê um ou parte de um e você divide, né? Eu acho que transformar o Vem e Segue em algo mais simples, mais prático, né? E cada pessoa pode adaptar para a vida dela, mas eu acho que isso é muito legal, a gente criar uma rotina em que você prioriza, né, o estudo do Vem e Segue-me e usa de fato os esboços que estão ali. É verdade. Ó, especialmente para quem tem criança pequena, talvez depois a Elisa possa nos ajudar com isso também, né? Mas, assim, eu já passei por esse processo, e, assim, é muito importante, seja lá que livro for, mas especialmente no Velho Testamento, é importante fazer do estudo uma coisa prazerosa, Hum, né? Especialmente quando a gente tem crianças, porque se na hora que a gente chamar assim, vamos estudar o Velho Testamento, todo mundo fizer, é porque a coisa está ruim, não pode ser assim, não pode ser um castigo, vamos estudar o Velho Testamento, tem que ser um show, vamos estudar o Velho Testamento, vamos estudar o Velho Testamento. Mas aí os pais que têm essa tarefa de tornar tudo gostoso, assim, tomar o cuidado de ter muita diversão, ter muita coisa prática, ter comida, ter coisa interessante, mas sem perder aquele caráter sagrado. Mas tem que ser uma coisa gostosa. Ninguém gosta de passar um tempo fazendo uma coisa detestável. Não vai trazer o efeito. hum. Sei, Elisa, o que que você acha? Eu super concordo. E eu tô curiosa, porque você teve cinco, né? Cinco filhos, e eles têm idades muito próximas. Quais eram algumas coisas que você e a sua esposa faziam? Ou até coisas que você sabe que a sua esposa fazia, talvez durante o dia, né? Talvez não necessariamente, ok, o estudo da família. Tanto assim como família, né? Como você presidindo e você ensinando como pai, mas também coisas que talvez a sua esposa fazia durante o dia, quando você estava trabalhando, ah, que ajudavam o estudo das escrituras ou o evangelho a ser gostoso. E o Velho Testamento em especial. Você tem algumas ideias ou Ela fazia memórias? milhares de coisas, assim, tinha as pecinhas, na nossa época não tinha nada digital, né?
Então, quando passava um videozinho, era do VHS, as coisinhas simples assim, mas tinha cartaz, tinha livrinho de pano, tinha bonequinho de fantoche, tinha mil e uma coisas que ela fazia. Tinha algumas coisas que só eram apresentadas na hora do ensino, para ter aquele despertar, porque passei eu 5 minutos com criança pequena, 2 minutos já está dispersando, então tem que ter alguma coisa. Eu tenho um amigo que dizia que ensinar é como um batimento cardíaco, o batimento cardíaco, se você for ver lá um eletro, ele vai assim meio baixinho, de repente ele faz tchum, aí ele continua meio baixinho, tchum. Então ele dizia que esse ponto alto do batimento cardíaco era quando a gente fazia alguma atividade que chamava atenção. Pá, tô aqui. Aí depois tinha o ensino, mas tem um tempinho, aí tem que ter outra coisa que faça tum, tô aqui. Quer dizer, tem que ter alguma coisa que sempre vai chamando a atenção em intervalos que quanto menor a idade, mais curtos. Quanto maior a idade, um pouquinho mais longo. Uhum. Eu gostei desse paralelo aí do batimento cardíaco, porque às vezes a gente fica muito ali no monótono, né? No ensino, ou às vezes a gente também quer só dar show e esquece de fazer o ensino. Eu achei muito legal isso. E uma Ah, coisa que ajudava era assim, fazia o ensino e de repente, e durante o dia, cada um de nós, sempre que tinha uma situação do dia a dia, procurava voltar naquele princípio, naquela coisa. Então, eu lembro que isso era uma coisa tão comum que sempre que a gente ia almoçar, jantar, que acontecia isso, as meninas diziam, "Ah, lá, o pai vai falar um princípio de novo." E aí, por causa disso, elas me deram um apelido, né? Elas me deram o apelido de Joseph Smith Júnior Júnior, porque quando eu ia falar, elas diziam, o Júnior Júnior vai falar. Mas não importa, o ensinamento não pode ficar restrito só àquele momento do estudo do Vem Segue-me, ele tem que continuar e você tem, como pai e mãe, tem que buscar momentos do dia em que você vai recordar o de ontem, o de anteontem, e seja lá de quando for, mas você não pode só fazer aquele momento e acabou. Agora, só quando nós nos reunimos de novo, parece os doramitas, né? Aí não funciona. Tem que ser no dia a dia. É como se fosse eu uma achei. imersão, né? É como se fosse uma imersão, porque daí você aprende o princípio, daí você é lembrado, e eu acho legal a ideia, né, de encontrar as aplicações no dia a dia, e quando vê alguma coisa que é relacionada, você pode lembrar, lembra quando a gente falou sobre isso, né? Ah, eu tenho, recentemente, a gente estudou em Doutrina e Convênio sobre a poligamia, e e eu tava orando, assim, em espírito de oração, pensando, como que eu posso apresentar esse tópico para minha filha? Eu não quero só passar batido por ele, eu quero conversar sobre esse tópico. E então recebi várias inspirações de como fazer isso, e a professora da escola dominical da ala mandou um e-mail para os pais perguntando se os pais sentiam ok com ela trazendo esse tópico à tona. E a minha resposta foi com certeza, eu vou falar em casa, eu espero que ela ouça na igreja. E quanto mais ela for exposta a esse tópico, mais normal, mas ela vai conseguir entender, compreender e vai fazer sentido para ela, né? Não sei se vai fazer sentido, mas ela, né, vai absorver aquilo. E eu sinto que é a mesma coisa. Quanto mais a gente falar de um princípio específico, né, mais ele é absorvido. Ó, isso me fez lembrar um amigo que eu tenho, o nome dele é João Roberto Martins Silva. Ele é atualmente um patriarca e um selador do templo. E ele tem uma frase que, para mim, consolida tudo isso. Ele sempre dizia assim, ó, nós não ensinamos doutrina profunda, mas ensinamos a doutrina com profundidade. Poxa. Nós não estamos buscando tópicos exóticos e tal, né, como esse que você citou, uma coisa diferenciada, mas ao ensinarmos, seja lá o que for, nós ensinamos com profundidade, com o coração, de uma maneira que aquilo vai ficar gravado no coração das crianças, das pessoas, dos indivíduos. E aí tem uma sugestão sobre o Velho Testamento, é assim, ó, o Velho Testamento tem as histórias talvez mais legais das Escrituras, com exceção das de Cristo, né? Mas tem dilúvio, criação, tem Êxodo, tem tanta coisa legal.
mas como estudantes, né, como discípulos de Cristo, nós temos que entender que essas histórias elas foram um veículo para nos ensinar doutrinas e princípios. Então, claro, com crianças pequenas nós vamos é, talvez fazer o teatrinho, falar da história, contar a história, vivenciar a história, mas não podemos esquecer de mostrar o que está por trás da história. A história é só o veículo. E é legal guardar elas porque elas ultrapassaram séculos, né? Milênios, elas estão aí. Mas cada uma delas tem ensinamentos. E é isso que nós precisamos fazer o coração das pessoas entenderem o ensinamento que está por trás da história. Eu acho que é sair do level. Tem o level superficial, né? Tem a superfície, que é você ali, você vê a história, você se identifica, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre, né, infertilidade, né? Eu consigo me identificar com isso, né? Mas além, como que eu posso ir além, né? Uhum, Entender a moral da história, né? Então, a gente pode ficar no level superficial, mas a gente pode ir mais a fundo. uhum. Verdade. Uma das coisas que me veio à mente agora também é. Tem alguma citação que fala isso, mas eu não sei o que que a citação diz exatamente. Mas a ideia de que quando a gente consegue explicar uma doutrina para uma criança de maneira que faça sentido para a criança, é quando a gente realmente entende ela, né? Que a gente consegue explicar de uma maneira tão simples que até uma criança possa entender. Porque o evangelho não é complicado. O evangelho é simples. E eu, eu às vezes me perco nesses detalhes que às vezes são irrelevantes, nessas coisas que não são o que vão me levar à conversão, né? Como o irmão Parrella estava falando. O mais importante é quem eu estou me tornando e é que eu me converta e me torne mais como Jesus Cristo, para um dia voltar à presença do Pai Celestial e conseguir ajudar os meus filhos a trilhar esse mesmo caminho do convênio. Mas às vezes a gente se perde muito nesse detalhe e nas coisas que não são de grande importância, de grande valor. E, e eu acho que talvez essa é uma das dificuldades para mim no Velho Testamento, é focar em Jesus Cristo, focar na doutrina, focar no que vai me levar à conversão, em vez de ficar, não diria perdendo tempo, porque eu acho que é interessante e importante a gente aprender e buscar conhecimento, né, sobre as coisas que estão nas Escrituras, mas às vezes eu perco o foco. Então, isso foi um bom lembrete para mim, de manter o foco. E também da parte de usar o modelo ali do Vem Segue-me, né? Que já está pronto e preparado pra gente. Ah, que às vezes eu também erro nessa parte, tipo, é simples demais, eu quero procurar um negócio mais complicado. E aí, às vezes, a gente complica o que é simples. Então, isso foi um bom lembrete pra mim. Eu moro em uma ala que eu já mencionei isso no passado. 90% dos membros têm um PhD. Então, o que é muito interessante, muito legal, mas é algo, eu comento porque é algo único, né? Porque é muito raro você ter ali na congregação 90% dos membros que têm um PhD. É, porque aqui é uma região universitária e tal, a maioria deles é professor. Mas as nossas conversas na escola dominical, as discussões, as aulas, elas tomam um rumo muito interessante. Porque como todos eles estão acostumados a, a estudar muito alguma coisa, eles fazem o mesmo com as escrituras. Então, tem um membro da ala que ele fala hebraico, tem um outro que tem um PhD em estudos gregos, e então eles sempre trazem perspectivas muito interessantes. O que eu acho assim que enriquece muito o estudo, como a Elisa disse. É muito interessante a gente poder estudar o contexto histórico e, né, até mesmo as palavras em hebraico, qual era o significado em hebraico e a diferença entre o que era e o que é hoje na nossa língua. Eu acho que tudo isso tem sim um lugar, de fato. Mas
Às vezes já aconteceu de eu passar a escola dominical inteira e a gente não falar uma vez sobre Jesus Cristo. E, e eu lembro de sair pensando, poxa, eu aprendi muito sobre a parte histórica, eu aprendi muito sobre a parte da língua, né? Mas eu não aprendi nada sobre Jesus Cristo. E não é uma crítica, eu acho muito interessante, né? Porque eu acho que é minha responsabilidade de aprender mais sobre Jesus Cristo e me converter, né? Eu faço isso durante a semana, eu vou lá na igreja e é legal ter uma perspectiva diferente, mas, né, trazendo um exemplo prático, né? Porque de fato, às vezes a gente faz isso, a gente foca tanto, né, em ter todo aquele contexto e esquece do Salvador. Interessante, porque assim, ó, ao preparar a aula para os adultos do Instituto, a aula aqui no Instituto Brasileiro, a aula do Instituto demora 1 hora e meia. Nós éramos aconselhados a fazer assim o contexto histórico em 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos. Mas eu concordo. Tem vezes que a gente vai na igreja, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação, é assim, ó, a gente vai na igreja, a gente ouve muito contexto histórico e até muitas doutrinas, mas ouve pouco sobre Cristo. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele falou que ele era a videira e nós somos os ramos. E o ramo precisa estar ligado na videira, porque senão não sai fruto. Então, assim, por isso eu dei essa sugestão, ao estudar o Velho Testamento, as histórias, o contexto, tudo, nós não podemos esquecer da doutrina e de Cristo, porque o foco é a conversão a Jesus Cristo. E lá em segundo Nef, capítulo 11, Jacó está pregando para o povo e ele fala assim, se não me engano, é mais ou menos assim que ele diz lá, assim, ó, eis que minha alma se regozija em provar ao meu povo a veracidade da vinda de Cristo, pois para esse fim foi dada a lei de Moisés, e todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos dele. Então, nós precisamos ver e durante o nosso estudo esse ano, ao estudar o Velho Testamento, a cada momento um símbolo de Cristo, porque eles vão estar lá. Eles vão estar lá. É, por exemplo, lá o Senhor manda, quando Adão e Eva comem o fruto e ele tem que então mandá-los sair do paraíso, do Éden, ele manda que eles sejam vestidos uma roupa, e aí diz que então o Senhor determinou isso e foi feito de pele de animal uma roupa para Adão e Eva, porque no jardim eles estavam nus. Tá, se precisou fazer roupa para eles de animal, algum animal precisou ser morto. Será que não poderia ser um cordeirinho simbolizando que lá na frente era Jesus Cristo que ia ser morto para poder cobrir os nossos pecados e nos ajudar no nosso dia a dia? Então, assim, ó, cada momento que for aparecendo, a gente tem que botar nosso espírito para funcionar e perguntar para o Senhor, Senhor, onde é que tem Cristo aqui? Porque tem. O Jacó falou que todas as coisas da lei de Moisés era para mostrar Cristo. E o Velho Testamento vai acontecer todo com a lei de Moisés sendo aplicada e sendo vivida. Isso me deu uma ideia, assim, uma inspiração para mim, né, que você falou, de ao estudar e principalmente tentar ensinar meus filhos sobre o Velho Testamento, é convidar eles a se fazer a mesma pergunta, né? Primeiro de eu me convidar a fazer a mesma pergunta, mas talvez enquanto eu leio as histórias e compartilho com eles, né, fazer essa pergunta que você acabou de fazer: onde está Jesus Cristo nessa história, né? Talvez o nome dele não é mencionado diretamente, mas onde que a gente pode ver Jesus Cristo nessa história? Eu acho uma ideia muito legal. Parece assim, me fez lembrar, sabe aqueles livros Onde está o Wally? Né? Você pega ali, cadê o Wally? Cadê Jesus? Cadê Cristo? E, e tornar isso algo prazeroso, né? Porque quando a gente tá ali no livro de Onde está o Wally, é algo divertido. Ok, vamos procurar, vamos, né? E aí tem aquele sentimento, aquele prazer gostoso de, encontrei. E eu sinto que é a mesma coisa nas escrituras, quando a gente está procurando uma coisa e a gente encontra, traz uma satisfação.
E acho que ajudar nossos filhos a sentir esse gostinho, né, de procurar por Cristo e de encontrar eles e sentir aquela satisfação de, de que eles encontraram algo nas Escrituras. Então, muito obrigada pela ideia. Ó, e está cheio. Todas as histórias, todas as situações, todas elas falam de Cristo. Só vão precisar saber buscar e nos preparar, porque também não dá para estudar o Velho Testamento só sentando, abrindo o Vem Segue-me e lendo lá na hora. Ainda mais quem tem criança, quem tem filho, tem que dar uma preparada assim, tem que dar uma olhada antes. Um outro recurso que eu gosto muito é o livro ilustrado, né, do Velho Testamento. Eu comecei a ler, na verdade, para os gêmeos. Eu leio para eles enquanto eles estão comendo café da manhã. E é bem engraçado que agora eles pedem Jesus, Jesus. E isso é interessante que você acabou de falar, que a gente estava conversando sobre procurar Jesus no Velho Testamento. Quando eles falavam Jesus, Jesus, a primeira coisa que eu pensava, é o Velho Testamento, não tem Jesus. Eu não falava isso para eles, né? Mas o que eu pensava, e agora isso foi uma chamada, assim, chamar minha atenção para esse pensamento que eu tinha, né? Eles sabem mais do que eu, o gêmeo de 2 anos. E o Velho Testamento né? Tem Jesus ali, tem Cristo. E eu tenho uma coisa que. Eu tenho as minhas ideias de talvez o porquê, mas a impressão que eu tenho, eu queria te fazer uma pergunta, irmã Paela. Às vezes eu tenho essa impressão de que o Jesus Cristo do Velho Testamento, porque a gente lê, inclusive aqui no Vem Segue Me fala, né, que Cristo é o Jeová do Velho Testamento. E eu tenho essa impressão, e talvez eu esteja errada, que o Jeová era muito mais duro. Assim, eu tenho essa impressão, é um Deus muito mais duro do que Jesus Cristo do Novo Testamento, né? E isso às vezes eu fico me perguntando o porquê, ou se eu tô vendo Jeová da maneira correta, se é realmente que ele tá sendo duro. Eu não sei se você tem alguma ideia sobre isso, até porque às vezes quando eu vou ler algumas das histórias do Velho Testamento, como o próprio dilúvio, né? Nossa, Uhum. vai trazer o dilúvio, só Noé e a família dele que sobreviveram. Às vezes parece duro, parece, não sei, difícil. Eu entendo, mas é assim, ó, eu não vejo desse jeito, porque, por exemplo, no exemplo de Noé que você deu, Noé ali, até o dilúvio é mais ou menos entre Adão e Noé, quase 2000 anos. Foram 2000 anos, o Senhor se esforçando para que o povo o aceitasse como Deus. Só que chegou num tempo que todo mundo que nascia, já nascia numa família pecaminosa, não teria oportunidade, porque já era treinado no pecado desde pequenininho. Então, para mim, o dilúvio foi um sinal de amor com as futuras gerações. Foi um pai amoroso dizendo assim: não posso deixar todo mundo continuar nascendo em uma família onde vai ser treinado a ser um pecador. Eu preciso dar uma chance para essa turma que vai nascer nova para ter as mesmas oportunidades que tinham lá no início. É uma ideia minha. Agora, sim, quando o Senhor tirou o povo do Egito, por exemplo, ele tirou o povo lá do Egito, ele falou para Moisés levar o povo para os pés do Monte Sinai. E ele falou para Moisés preparar o povo, e o Moisés preparou o povo, e o Senhor disse assim, ó, prepara o povo, porque todo ele vai subir o Monte Sinai, lá em cima eles vão me ver, e eu vou falar com eles. E aí o Moisés preparou tudo, e quando chegou perto da hora disso acontecer, disse que o monte fumegava, saía fumaça, tremia, tinha terremoto, e aí o povo chamou Moisés e disse assim, não, sobe você e nós ficamos aqui. Olha que para mim isso me traz uma agonia dentro assim. Imagina, Jeová, bonzinho, Jesus Cristo lá em cima dizendo assim: "Eu quero que todo esse povo suba para que cada um deles se torne uma testemunha especial minha, desça e modifique tudo". E o povo diz: "Não, não, não, não queremos, vai só o Moisés". Então assim, por causa desse tipo de atitude, o senhor deu uma lei que era uma lei baseada em regras, em
em coisas que eles tinham que executar no dia a dia para mantê-los no caminho, mas de maneira nenhuma foi uma coisa assim baseada em qualquer outro sentimento que não tenha sido o amor. E o Senhor tentava o tempo inteiro fazer aplicar isso, mas é difícil, né? Porque o arbítrio é divino e nem ele mexe no arbítrio, então ele tem que ficar fazendo o que dá com a nossa utilização do arbítrio. Sei, a minha ideia, não sei o que a Bianca acha, o que você acha, mas Eu tenho pensamentos similares sobre isso. Eu acho que ao longo dos anos eu percebi que Deus vai ser o Deus que eu preciso. Não sei se faz sentido essa frase, mas tem momentos da minha vida que eu preciso de um Deus mais duro. Eu preciso de, ah, não de castigo, mas de provações. Eu preciso de provações e de coisas que vão me fazer ser mais humilde, que vão me fazer, reconhecer a Deus, que vão me fazer mudar. E tem momentos que eu preciso daquele Deus amoroso que vai me confortar e que vai fazer, fazer a dor, vai me ajudar a carregar aquela dor, né? Não que Deus é todas essas coisas sempre, mas eu sinto que, assim como mãe, agora eu percebo que tem momentos que eu preciso ser mais dura com a minha filha. Tem momentos que eu preciso ser mais amorosa. E quando eu tô sendo dura, não significa que eu não amo ela. Pelo contrário, né? Significa que eu amo ela o suficiente para impor os limites necessários. E é difícil de conseguir enxergar isso muitas vezes, especialmente quando a gente está passando pela dificuldade. Recentemente a gente passou por umas provações bem difíceis e foi uma coisa atrás da outra, e teve um momento que eu pensei, nossa, tô sentindo como se eu estivesse me afogando, assim. E eu lembro de orar e de receber sentir uma paz tão grande e de ter a certeza absoluta de que Deus estava comigo naquele momento e que eu precisava daquelas dificuldades. E eu lembro de, a partir do momento que eu recebi essa resposta, ficou tudo mais fácil. Mesmo, mesmo a aprovação não tendo passado, mesmo a gente ainda tá vivendo a dificuldade, tudo ficou mais fácil, porque a minha perspectiva mudou, porque eu conseguia sentir Deus comigo mesmo durante a aprovação. Eu gostei disso, que Deus é o pai que a gente precisa, né? No momento que a gente precisa, ele foi o pai de todas em Jesus Cristo, né? O Salvador de cada pessoa através da história, incluindo o Velho Testamento, o Novo Testamento, o povo do Livro de Mórmon, nós hoje, depois da restauração. Ah, ele dá o que a gente precisa para crescer. E uma palavra que você falou, irmão Parrela, que me chamou a atenção é o amor, né? Porque isso, às vezes eu fico me pegando como mãe, pensando, será que eu tô sendo mole demais? Será que eu tô sendo dura demais? A gente fica assim, né? Tentando encontrar o equilíbrio, tentando encontrar. A gente quer ser a melhor mãe do mundo, né? O melhor pai do mundo, quer ser o que os nossos filhos precisam. A gente quer que eles voltem à presença do Pai Celestial. Um, e outra coisa que me chamou a atenção foi que você falou, né? A gente não pode tocar no arbítrio, mas Jesus Cristo não podia tocar no arbítrio, então ele fez o que ele podia dentro das condições para mostrar o amor dele, para trazer o máximo dos filhos dele à presença dele, né? E aí me lembrei daquela escritura em Moisés 1:39, que a minha obra em glória é levar a imortalidade, levar efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E que acho que tudo que Cristo, Jeová do Velho Testamento, ou Jesus Cristo do Novo Testamento, junto com o Pai Celestial, né? Tudo que eles fizeram, seja algo que pareça duro demais, ou seja algo que demonstrou muita misericórdia. Na verdade, às vezes é a mesma coisa, né?
a dureza é uma prova de misericórdia, especialmente quando você explicou a história de Noé, né? É uma prova da misericórdia dele com os filhos que ele queria enviar ao mundo. Depois, ele tinha misericórdia suficiente para impor aquele limite, dizer, não, chega, eu quero que os meus filhos nasçam em famílias que vão ser ensinados sobre o evangelho, para aumentar as chances deles de usarem o arbítrio deles para voltar à minha presença. E aí me fez pensar como mãe que existem momentos que eu vou precisar impor limites mais sérios, mais rígidos, que talvez pareçam duros para os meus filhos, mas que se tiver vindo de amor, por amor a eles, e se eu estiver tentando estar em sintonia com o Espírito vai me guiar para saber, né, qual o level de dureza ou de gentileza eu preciso usar para guiar aquela situação. Mas tem situações que vão ser necessárias algo mais firme e vão ter situações que vão ser necessárias algo menos firme, algo mais gentil. Voltando minha mente para nisso que você está falando para o Velho Testamento e o arbítrio, é assim, ó, na minha opinião, um grande erro que os pais hoje em dia, pais, professores, líderes, os educadores que eles têm, mas voltando primeiro para os pais, é que assim, ao lidar com arbítrio, eles entregam todo o arbítrio para, por exemplo, uma criancinha de 2, 3 anos. Isso não faz sentido. Se eu pensar no Velho Testamento e nesse rigor da lei mosaica, porque assim, ó, no Velho Testamento tem a lei dada ao Senhor para Moisés, mas no tempo de Cristo nós vemos milhares e milhões de regras que não estavam na lei mosaica, mas que foram incluídas pelos estudiosos, os doutores, os rabis. Mas pensando na lei mosaica, na minha mente, é como se um pai fosse dando arbítrio para os filhos, nível por nível, conforme o amadurecimento deles. Hoje em dia, nós vemos muitas famílias com muito problema com os filhos, e todo mundo pode ter problema com os filhos no futuro, porque eles têm o arbítrio. Mas o ponto que eu estou me referindo é assim: às vezes você vê um casal com uma criança que recebeu todo o arbítrio e ela manda em casa, e o pai e a mãe são os serviçais delas, como se ela estivesse no hotel e o pai e a mãe são o carregador da mala e a mulher que arruma o quarto. Não pode. Se a gente voltar nossa mente para o Velho Testamento, a gente percebe isso quando o Senhor tirou o povo do Egito e ele quis fazer eles subirem um monte, que eles não estavam preparados. O Senhor deu uma lei de ordenanças e ritos que foi conduzindo o povo nesse crescimento da utilização do arbítrio. Não é que ele tirou o arbítrio, porque ainda com a lei de Moisés, ainda tinha muito pecador, tinha muita gente que fazia um monte de coisa, igual tem hoje. Mas eu consigo ver um pai amoroso dizendo assim, ó, eu vou agora, eu tenho um sistema aqui que vai ajudar esses meus filhos se fizerem isso, eles ganham, eles abrem mais a mente deles, eles têm um pouquinho mais de arbítrio, e aí eles têm, e você vê no Velho Testamento pessoas que entenderam isso e que chegaram aos céus. Por exemplo, Abraão vivia a lei, aquela lei, porque Moisés ainda ia lá, ia ser lá na frente, mas eles viviam uma lei de sacrifício, daquilo tudo. Mas ele conseguiu, né? Você vê o próprio Moisés, você vê o Josué, você vê Caleb, você vê tantas pessoas, tantos profetas, Isaías, Daniel, que conseguiram ver a lei, e isso é muito claro no livro de Mórmon. O povo do livro de Mórmon via a lei mosaica de uma maneira diferente. Eles viviam a lei mosaica, mas eles viam Cristo nela, e por isso eles cresceram mais no arbítrio, no uso do arbítrio, e desenvolveram mais do que aqueles que ficaram assim, com a mente fechada naqueles ritos e ordenanças. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Irmã Parrela, você não tem ouvido os nossos podcasts, mas recentemente eu chamo que eu passei por uma conversão na minha maternidade, que eu era muito essa mãe de, de dar todo o arbítrio, né, pro meu filho. E recentemente eu percebi esse erro meu,
Ahm, e, e eu tenho tentado modificar, e às vezes é onde eu me perco, eu fico pensando, será que eu tô sendo dura demais? Será que eu tô sendo mole demais, né? Mas eu percebi isso, que o meu filho não estava pronto para fazer as escolhas, né? Ele só tem 5 anos, o mais velho. Como é que eu posso deixar uma criança de 5 anos tomar decisões que ele não tem a capacidade de tomar por si mesmo? Eu tô criando o caminho para falhar, né? Uhum. Então, fez muito sentido o que você disse. E eu fico imaginando assim o povo de Moisés como se fossem crianças pequenas, né, de 2, 3 anos. Não que eles eram crianças, mas nessa mentalidade de que Deus percebeu que eles não tinham aquela capacidade ainda. Então ele precisou impor as regras, os limites, e com uma forma de amor, né? Ó, eu vou te ajudar aqui, para que você tenha sucesso, para que você possa voltar à minha presença. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, com os nossos filhos. Teve uma época que meu filho acordava domingo de manhã e não quero ir para a igreja, né? Se eu simplesmente desse para ele o arbítrio, tá bom, você tem 4 anos, você vai escolher então, hoje você não vai na igreja, né? Ele não tem capacidade, ele não tem entendimento. Eu precisei, como mãe, impor isso, e aí tive que encontrar as maneiras de ajudar a impor esse limite. Ah, mas é, é muito interessante para a gente pensar nisso, né? Essa é uma decisão que meu filho tem capacidade de tomar ou não. E eu diria que quando eles estão ali abaixo de 6, 7 anos, hum, muitas decisões nós vamos ter que tomar por eles. Eu diria a maioria, né? As decisões que eles podem tomar por si mesmos são coisas básicas, né? Mais simples. Isso me fez lembrar, eles uma vez, uma experiência que a minha esposa teve com a esposa do presidente Hilla. O presidente Hilla foi uma autoridade geral que presidiu a área brasileira aqui. E na época, minha esposa estava pensando, né, nós tínhamos acabado de ganhar nossa primeira filha, e ela estava naquele dilema. Ela era concursada, uma enfermeira concursada no Hospital Celso Ramos, que é o maior daqui, era na época o maior, e ela estava nesse dilema. Eu continuo a trabalhar ou eu largo o meu trabalho para cuidar das crianças que vão nascer? E ela estava nesse dilema que cada um vai ter que encontrar a sua resposta. E aí um dia nós tivemos uma conferência e ela conversando com a esposa do Elder Hilla, do presidente Hilla, ela externou para ela essa preocupação e ela disse assim: não, você, olha, se fosse você, eu cuidaria das crianças e quando elas crescessem, aí você volta a trabalhar. E aí minha esposa perguntou para ela assim: e quando as crianças crescem? E ela deu um sorriso muito amável e ela disse assim: é simples, quando eles casam. Então, assim, ó, quando é que um filho está plenamente, né, adquiriu plena capacidade de usar seu arbítrio de toda maneira, do jeito que ele quiser, na forma que ele quiser, quando ele crescer. Quando é que ele cresce? É quando ele casa, quando ele vai viver a vida dele por ele, né? Mas enquanto ele tiver na nossa responsabilidade, é a minha opinião, ele ainda vai precisar esse cuidado, né, da nossa parte. E a gente vê no Velho Testamento o Senhor fazendo isso. Ele dava instruções muito assim, para alguns parece muito rígida, mas aí está um erro ao estudar o Velho Testamento. Tem pessoas que leem ou veem ou escutam as coisas do Velho Testamento e julgam aquela situação pelo contexto atual. Esse é um erro, porque se eu julgar certas coisas do Velho Testamento por um contexto atual, elas não vão fazer sentido, vai parecer que Deus é muito rigoroso, é muito isso, é muito aquilo. Eu não posso, eu tenho que tomar um tempinho e estudar o contexto daquela época e, além disso, ver aquela situação, examinar as coisas com a perspectiva eterna. Quer ver, ó, lá na época da lei de Moisés, se estava lá a Assembleia reunida para as coisas sagradas, tal. Se na lei de Moisés dizia que se fizesse determinados pecados enquanto estava acontecendo isso,
a pessoa era levada fora do arraial e era apedrejada. Aí a gente olha e diz assim, nossa, que coisa terrível. Mas vamos ver no contexto deles era esse. Vamos ver no nosso contexto hoje. Na minha opinião, de novo, se eu estou sentado na reunião sacramental, que demora só uma hora, para participar da ordenança mais sagrada do sacramento, que é o corpo, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E aí eu fico aquela uma hora aqui no meu device, aqui no meu aparelho, navegando na internet, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí eu queria deixar uma pergunta no ar para quem está nos ouvindo. É assim, ó, será que a própria pessoa não foi para fora do arraial e ela própria se apedrejou, se excluindo do espírito? Então, se eu for procurar esses paralelos, muitas coisas do Velho Testamento vão parecer assim, ó, no contexto dele, mas, puxa, no contexto deles, é como nesse meu contexto, isso, ninguém vai levar alguém para fora da capela e apedrejar. Não precisa, a pessoa própria já foi e ela própria se apedrejou, porque Cristo lá no Getsemane viu os apóstolos dormindo e falou assim, vocês não podem vigiar comigo uma hora? A reunião sacramental dura uma hora. Você não pode vigiar com eles, você tem que abrir o celular, navegar na internet. Você está se apedrejando, se excluindo do Espírito você mesmo. É o mesmo Deus bondoso. E sou eu que estou me apedrejando. Não sei, faz sentido para vocês? Faz. E existe um termo técnico para isso que tu estava falando. Tem dois, na verdade. Um eu não lembro. Mas o outro é presentismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é quando você. é, a primeira parte do que tu falou, né, irmão Parrela, sobre você julgar o passado baseado nos valores e no contexto histórico presente. A gente faz isso muito hoje em dia com líderes, né, históricos e presidentes ou situações que aconteciam no passado, né? A gente julga com os valores de hoje em dia e daí acha um absurdo, né? Mas a gente precisa se inserir lá naquela época. Mas quando eu estava pensando sobre isso, né, sobre o presentismo histórico, o que eu pensei foi que a gente precisa estar presente, né? A gente precisa. Porque eu acho que isso com todas as escrituras, né? A gente precisa conseguir aplicar elas para nossa vida. E às vezes a gente se perde aí, né? Ao tentar aplicar a escritura para nossa vida, a gente, né, pensa, tá, mas como é que eu vou aplicar o que aconteceu lá no Velho Testamento para o meu contexto hoje em dia? Mas para mim, eu sim, tem histórias que eu consigo me ver nelas, como eu disse antes, né? Falando sobre, sei lá, infertilidade ou outras coisas que a gente que tá ali, tá claro, eu consigo me ver nessa história. Mas tem muitas coisas que é só através do espírito que eu consigo de fato sentir, consigo aprender alguma coisa. E para que eu possa sentir o espírito, eu preciso estar presente, eu preciso estar buscando, eu preciso tá de fato focada no meu estudo das escrituras, sem distrações. Eu não consigo estudar as escrituras nos meus aparelhos eletrônicos. É muito difícil para mim. Porque enquanto eu tô ali estudando, vai chegar uma notificação. Eu não sei, tem alguma coisa sobre as telas, assim, que para mim, pelo menos, me faz ficar mais distraída. E então eu gosto de ter as minhas escrituras na cópia física, que eu possa sentar e grifar se precisar, e daí eu escrevo num caderninho as anotações que eu tenho. Enfim, a gente tem que, primeiro, evitar o presentismo histórico e estar presentes quando a gente estiver estudando as escrituras. Isso me fez lembrar uma preocupação que sempre tive, assim, ó, e não tem uma família perfeita e nenhum de nós vai ter uma família perfeita, né? Os filhos vão tomar os seus caminhos quando eles crescerem, mas uma coisa que sempre me preocupei, que talvez ajude aqueles que estão nos ouvindo, né, que têm crianças pequenas, é como eu falei, eu iniciei esse pensamento lá atrás, assim, ó, muitos professores, pais, líderes, eles têm uma preocupação, nós temos uma preocupação de ensinar para os nossos filhos o que eles fazerem. Ó, faz isso. Não, sempre ensinando o que fazer. Também muitos de nós
além do que fazer, ensina como ele fazer. É maravilhoso, porque além de ensinar o que, você está ensinando como. Mas nem o que e nem o como são tão importantes do que ensinar o porquê ele está fazendo. Muitos pais, muitos líderes, eles ensinam, então, o que fazer, como fazer, mas eles negligenciam aquela parte mais importante do porquê. Quando uma pessoa ela sabe o porquê, ela faz o como, ela faz o que da maneira melhor que ela puder. Por isso toda criança passa pela fase do porquê. Você fala ela por quê? Por quê? A nossa mente, nosso espírito foi criado de uma maneira tal que a gente precisa saber o porquê. Então, ao estudar o Evangelho, tornar ele gostoso para os nossos filhos, especialmente com os desafios do Velho Testamento, nós não podemos esquecer de explicar o porquê em cada situação que tiver, para que lá dentro a pessoa entenda. Ah, agora eu sei por que eu estou fazendo isso. E aí ele faz. Sei o que pensam disso. Eu super concordo. Acho é uma outra coisa que eu preciso aprender também, né? Porque às vezes eu cheguei à conclusão que eu sou uma. Eu gosto de dar ordens. É o dia, contando, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É o tempo inteiro, mandando eles fazer coisas. Mas a importância de tirar o tempo para explicar, né? A mamãe quer que você tire o prato da pia pra gente, que vai se tornar mais fácil pra mim. Eu vou daí poder ter mais tempo pra brincar contigo, pra ler um livro pra você, né? Você alivia o meu fardo e aí nós dois podemos brincar juntos. É claro, a motivação dele vai ser outra pra me ajudar. E acho que isso, com isso tudo, com outras coisas, né? No Evangelho, a gente vai na igreja, por que que a gente vai na igreja? E por que que a gente vai ler as Escrituras? Eu gostei muito. Uma outra coisa que me veio à mente, enquanto a gente estava falando sobre o contexto, entender o contexto, ah, sobre a importância da gente não julgar. Não julgar, ah, nas Escrituras, o povo das Escrituras, né? Ah, porque naquela época eles apedrejavam, essa era a lei, a regra, né? Que gente mais sem noção, ou não sei. Ou julgar o próprio Deus, né? Julgar Deus, nossa, como é que Deus faria um negócio desse? Ou às vezes a gente daí julga os líderes, ah, como a Bianca estava mencionando, que às vezes a gente quer aplicar os nossos valores ou o nosso entendimento histórico de hoje em dia. Por exemplo, a Brigham Young, a Joseph Smith, aos líderes, né, do início da igreja. A gente daí julga e condena coisas que eles disseram ou fizeram, mas também de não julgar as pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes a gente não entende o contexto em que elas estão. E, e é uma coisa que eu tenho que me lembrar muitas vezes, né? Que às vezes eu olho, aquela mãe ou aquela irmãzinha lá faz isso desse jeito, daquele jeito, e aí cria esse sentimento de julgamento, de crítica às outras pessoas e um certo grau de inimizade. Uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes desse julgamento, esses julgamentos que eu faço, vem de um orgulho porque eu quero me sentir melhor sobre mim mesma. Porque eu quero dizer que eu faço melhor do que aquela pessoa, né? Então, julgar ou criticar uma outra pessoa tá fazendo que eu me sinta melhor. Mas de me lembrar de que eu não faço ideia, né? Eu vi talvez aquela irmã por 5 minutos ali na igreja, mas eu não faço ideia de como foi a semana inteira dela. Eu não faço ideia de o que que aconteceu para ela conseguir chegar ali na igreja naquele dia. E um lembrete só para a gente ter mais misericórdia ao tentar, ao olhar ao nosso redor e entender que a gente não sabe o contexto da vida de todas as pessoas ao nosso redor. Hum. Eu acho que a gente precisa de muita intencionalidade para aplicar algumas dessas coisas que a gente está falando, né? Ali de você não só mandar os filhos, e não só ensinar como, mas ensinar o porquê. Eu acho que é por isso que
que às vezes é tão difícil de fazer isso, porque você precisa de fato ser intencional, você precisa tirar o tempo para explicar e reexplicar quando eles tiverem perguntas. E nem sempre na correria do dia a dia parece que a gente tem o tempo, né? E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades do mundo que a gente vive hoje, é que a gente está sempre ocupados. Quando a gente não está ocupados, a gente está distraídos ou está buscando prazer, né? Sei lá, seja num filme, numa série, em alguma coisa. E eu acho que Satanás é muito, acho não, eu sei que ele é muito inteligente, muito esperto, né? E Satanás usa, né, de todos esses recursos que existem hoje em dia, que a gente poderia estar usando para o que é mais importante, né, para estar desenvolvendo os nossos relacionamentos com os nossos filhos e fortalecendo a nossa família, de forma que a nossa família acaba ficando por último, né? Em vez de a gente passar mais tempo com os nossos familiares, porque agora tudo se faz mais rápido, a gente consegue fazer mais coisas e daí a gente tem menos tempo para passar com a nossa família. E é muito interessante pensar sobre isso, assim, mas eu sinto que o estudo do Velho Testamento precisa também dessa mesma intencionalidade, desse tempo, né? De você tirar o tempo para estudar ele, assim como ensinar os filhos, precisa dessa intencionalidade, e que é difícil hoje em dia, mas que a gente precisa treinar o nosso cérebro. É isso que eu tenho tentado fazer. Eu preciso treinar o meu cérebro a voltar, assim, voltar no tempo e, e passar mais tempo com a minha família, mais tempo nas escrituras, menos tempo nas distrações. Ó, isso me fez lembrar, isso que vocês falaram me fez lembrar uma experiência pessoal. É assim, ó, como a maioria que veio aqui foram mulheres e a maioria que ouvem são as mulheres, né? As mulheres não podem imaginar o poder de ensino que tem na mão delas, de cada uma de vocês. Vocês não têm ideia. Assim, ó, por exemplo, uma coisa prática do dia a dia. Eu fui alfabetizado pela minha mãe com 5 anos. Ela me botava na cozinha com a folha e o lápis e ela pegava as coisinhas da nossa prateleira e me dava para copiar. E eu copiava e eu aprendi a ler e escrever aos 5 anos assim. E eu lembro que a primeira palavra que eu aprendi foi pó royal, aquele fermento caseiro. Foi a primeira palavra que eu aprendi a escrever, Pão Royal. Passaram-se muitos anos, eu estava morando em Manaus, presidindo a missão. Um dia minha esposa me ligou e ela disse assim: Ó, eu estou fazendo um bolo e acabou o fermento. Quando você vier para casa, passa no supermercado e compra fermento. Eu passei, não tinha o fermento, eu cheguei em casa e ela disse: Cadê o fermento? Você esqueceu? Eu disse: Não, eu passei, mas não tinha. Ela disse: Tinha. Eu disse: Não, não tinha. Ela disse: Não, vamos lá então? Vamos. Aí pegamos o carro, foi lá e ela na prateleira encontrou um monte de fermento, mas não tinha pó royal. Na minha mente, aquele ensinamento lá do início da letrinha, para mim, fermento, ó, eu não sou nenhum representante da Pau Royal, hein? Mas assim, para mim aquele ensino ficou tão marcado que eu cheguei no supermercado, eu olhei, não tinha o potinho igual era Pau Royal, eu disse, não tem. E tem que ser assim com os ensinamentos sobre Cristo, a doutrina de Cristo. Vocês têm um poder de colocar esse ensinamento de uma forma tal que os anos vão passar e ele não vai ser apagado. Então, vale a pena o investimento, vale a pena fazer todo o sacrifício. Ó, buscar conhecimento espiritual toma tempo, dá trabalho, gasta dinheiro, especialmente com crianças, que você vai ter que estar sempre, né? Talvez, como gasta dinheiro? Talvez você vai perder de ganhar dinheiro para poder pegar aquele tempo e investir para ensinar. Mas, assim, ele tem uma recompensa eterna, porque depois, quando a criança estiver sozinha, ela vai, quando já for um adulto, tudo, ela vai lembrar daquele do pó royal, vai estar marcado lá, gravado. E, sinceramente, eu jamais compraria outro fermento que não fosse esse, porque ele ficou gravado de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês. E tem que ser assim, especialmente com essa figura de Cristo que vai aparecer constantemente no Velho Testamento. E
A gente tem que focalizar em Cristo, nos papéis dele, no caráter, no atributo. Quando ele aparecer lá na historinha, enfatizar o exemplo dele lá, ó, aqui é Jeová, aqui é Jesus Cristo. E ele está agindo assim, de repente procurar protótipo, né? O cordeirinho que vai ser sacrificado, ó, esse aí, o cordeirinho é Cristo, chamava Jeová, e prestar testemunho, ajudar todo mundo a reconhecer o poder dele, a ressurreição dele. Ó, Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias na barriga do peixe. Cristo ficou 3 dias no sepulcro, aí foi vomitado na praia. Ó, Cristo saiu do sepulcro, sabe, sempre associando, mas tem que ficar gravado no coração deles assim, e tem que ser uma coisa, concordo com a Bianca, não pode esperar para acontecer, ela tem que ser intencional, porque um barco, quando é deixado num rio, ele vai seguir a correnteza sempre para baixo. Para ele subir, rio acima, tem que remar, tem que fazer esforço. E assim é a nossa vida. Não pode, tem que ser intencional. Então, assim, vamos aproveitar, início do ano, novas metas, né? Entrar Mas no não pode ser aquelas metas que nunca vai se cumprir, hein? Tem que ser meta isso, isso. Então a gente aproveita que está começando o ano, faz metas de ser mais intencionais, mas e procurar recursos, né? Eu acho, eu amo começo de ano, eu amo os novos inícios, né? A gente ouviu falar agora nessa última conferência geral em outubro sobre Deus sempre nos dando os recomeços, né? E cada dia é uma oportunidade, cada hora é uma oportunidade para recomeçar. Às vezes a gente fica tão se sentindo tão triste, pesarosos, desapontadas, né, com nós mesmas e as nossas dificuldades em fazer aquilo que a gente esperava, porque eu, pelo menos, sempre tenho uma expectativa que vai lá para Júpiter, né? Mas a minha habilidade não chega nem no teto da minha casa. E essa tendência faz com que eu me sinta desapontada em mim mesma com frequência. Mas sempre tem amanhã, né? E a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue. E eu acho que é a mesma coisa sobre o Velho Testamento. Pensando no todo, é algo muito grande, né? Mas se a gente pensar, olha, a gente vai começar do começo, né? Vamos começar aos pouquinhos. E quem sabe eu vou encontrar recursos. Tem tanto recurso hoje em dia, né? Falando sobre a internet, eu uso muito. Tem um site que tem noites familiares para famílias em português, inglês e espanhol. E se chama letterdaykids.com. E lá você encontra vários recursos para usar em casa, no estudo familiar, para noite familiar. E tem vários outros, assim como esse, né? Pessoas que dedicam aí do tempo delas, prestam um serviço, na verdade, compartilhando esses recursos que as famílias podem usar. Então, às vezes, né, antigamente, como o irmão Parrella comentou, né, os pais faziam tudo, né? Fazia o fantoche, fazia o livrinho de tecido. E a gente pode fazer isso hoje também, mas existem muitos recursos já prontos que a gente pode utilizar, né? Eu sinto que esse é um uso muito sábio da internet e da tecnologia de hoje em dia. E pode nos ajudar nesse início de ano ao planejar nosso estudo familiar e pessoal do Velho Testamento. Ó, e se durante o estudo você cruzar com alguma coisa que você realmente não compreende, não teu interior lá não aceita, etc., busca mais entendimento, mas busca nas fontes divinamente inspiradas. Não vai buscar no Google ou buscar com os inimigos da fé. Busca nos manuais do Instituto, nas escrituras, na oração, no jejum, nos discursos dos líderes. Conversa com o Senhor. Não esquece que o Velho Testamento, desde a criação de Adão lá, mas na verdade quem registrou aqueles 5 primeiros livros foi o Moisés. A gente não tem os registros feitos por aqueles que viviam lá mesmo, mas lá da criação até Jesus Cristo são mais ou menos 4.000 anos, que foram colocados em 930, se não me engano, capítulos do Velho Testamento. É impossível botar 4.000 anos em 900 capítulos, que dá um livro grossinho assim. Então, assim, ó,
nós só temos fragmentos. Sempre que eu estudo a Escritura, eu tenho isso na minha mente, assim, ó, eu estou estudando um fragmento, mas tem um monte de coisa aqui que não foi registrado, que eu não conheço, mas que Deus conhece através do Espírito e pode mostrar através do Espírito Santo, e tem coisas que você vai encontrar lá, que você vai fazer toda a busca e que você não vai encontrar a resposta. Comigo é assim, tem coisas que eu não encontrei a resposta, mas eu encontrei um sentimento que me diz assim, filho, por enquanto, só aceita e continua em frente. Um dia você vai saber. Isso para mim é suficiente quando ouvido de Deus. Se ouvido de um homem, não, mas quando eu ouço de Deus através do Espírito Santo, então não cria problema, hein? Não deixa dúvida entrar no coração. Semana passada, na nossa aula, estávamos discutindo lá e o professor da escola dominical disse assim: não é pecado ter dúvida, e porque não sei o que lá, dúvida, dúvida. E eu fui lá e eu encontrei uma citação do presidente Uchtdorf, que ele disse que nós não podemos duvidar, nós podemos ter perguntas. O dicionário diz que dúvida é não acreditar, não ter certeza, não confiar na fonte. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sempre dizia para os meus alunos, eu não tenho dúvida nenhuma. Aí eles me olhavam com aquele olho assim, pai, o super-homem. Eu dizia assim, não, eu tenho um monte de pergunta. Pergunta eu tenho milhares que eu tenho e que eu gostaria de fazer para o senhor sobre a criação, os dinossauros e aí vai. Milhares de perguntas, mas eu não duvido dele. Então, ao estudar o Velho Testamento, não deixa a dúvida entrar no coração, porque você está estudando fragmentos, mas o Senhor, através do Espírito Santo, com esses fragmentos, pode te ensinar maravilhas. Maravilhas. Tem coisas lá maravilhosas. Maravilhosas. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando algo que me chamou muita atenção. Ela disse, ela estava conversando sobre um tópico meio que difícil, assim, do evangelho, na verdade, não do evangelho, da história da igreja, né? Vamos colocar no contexto certo. Não foi algo que aconteceu no contexto histórico da igreja, e uma das coisas que ela disse foi: você não precisa ter um testemunho disso que aconteceu. E você precisa entender, saber que foi isso que aconteceu. Você não precisa de um testemunho sobre isso. Você precisa de um testemunho de Jesus Cristo. Você precisa de um testemunho sobre os princípios do Evangelho. Mas tem coisas que acontecem, tem algumas histórias nas Escrituras que a gente não precisa ter um testemunho pessoal delas. Foi algo que aconteceu, a gente pode aprender delas, mas eu não sei se faz sentido isso, mas pra mim, assim, foi algo que me tocou, porque era um assunto que me incomodava muito quando eu lia sobre esse assunto. E às vezes a gente acha que a gente precisa ter esse mesmo sentimento o sentimento que eu tenho sobre Jesus Cristo, sobre a veracidade do Evangelho, não está conectada com aquele acontecimento. Foi algo que Deus mandou, que foi feito. E os santos daquela época eram fiéis, eles obedeceram e fizeram. Ponto. Acabou aí. Eu não preciso ter um testemunho disso, mas eu preciso obedecer a Deus. Quando Ele me mandar fazer alguma coisa, será que eu vou ser tão fiel quanto os santos foram quando eles obedeceram a Deus? Então eu posso aprender dessas coisas, mas não necessariamente não preciso ter aquele sentimento que eu tenho sobre outras coisas do Evangelho de Jesus Cristo. E isso que você falou, acho que a gente pode ser um modelo para os nossos filhos, porque às vezes a gente também vai mandar eles fazerem coisas que eles não vão entender. E às vezes, por mais que a gente tente ensinar o porquê, o meu filho de 2 ou de 5 anos não vai entender. Não tem capacidade ainda. Mas se eu conseguir também aceitar as coisas que eu não entendo, que vêm de Deus, é, e talvez eu não vou ter uma conversa profunda com ele sobre isso, porque ele só tem 5 anos, mas o fato de que eu consigo aceitar as coisas que eu não entendo de Deus, acho que cria um poder
para eu poder ensinar o mesmo princípio pro meu filho. Porque às vezes com meu filho eu digo, ah, faz isso. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. Não precisa querer. O que você precisa fazer é fazer. Não precisa entender, não precisa querer. É como Adão, né, que ofereceu sacrifícios e o anjo perguntou por quê? Não sei, exceto que o Senhor me mandou. Mesmo espírito, meu amigo. Ok, Imo, você não quer fazer tal coisa? Tudo bem. Eu espero que você faça. E você precisa fazer. E eu acho que fazer essa diferenciação com o nosso relacionamento com Deus e também com os nossos filhos, que a gente não precisa entender 100% tudo, a gente não precisa querer 100% tudo. Quantas vezes eu já fui na igreja sem querer ir na igreja? Mas eu fui porque eu sabia que era a coisa certa a se fazer. E a maioria das vezes, quando você faz sem querer, né? Aí depois você percebe, ah, era por isso, ah, que bom que eu fiz. Mas que às vezes a gente não vai ter aquele entendimento, aquele desejo. Mas acho que é o comprometimento, né? Eu sei que é a coisa certa, eu tô comprometida a fazer. E muitas vezes isso acontece na maternidade. Não é todo dia que eu acordo que eu penso, ai, que legal, vou preparar café da manhã para os meus filhos, vou levar ele para a escola, vou, né, vou ler com ele, que legal. Não, alguns dias sim, muitos dias não. Muitos dias, ah, só queria dormir mais. Mas não importa. Não importa eu não querer. O importa é que eu sei que precisa ser feito, eu tô comprometida e eu vou fazer o que é o meu dever, o que é o mandamento de Deus para mim. Então, é o que me veio à mente. Então, uma outra coisa que me veio à mente aqui é para os nossos filhos entenderem a importância desse estudo, de Cristo, de tudo, tudo isso antes tem que estar uma brasa fumegando no nosso próprio coração. E pegando um exemplo do Velho Testamento, pensa bem, Adão e Eva estavam no jardim. A gente sabe pelas escrituras e pelas revelações que Deus, o Pai e Jesus Cristo conversavam com eles, andavam com eles, ensinavam eles. E aí eles foram expulsos do jardim e começaram a vida normal deles na terra, na mortalidade, afastados da presença de Deus. Aí tiveram a família deles. Eles sentaram para fazer o Vem e Segue-me lá com a família deles, Adão e Eva, e aí eles tiveram que dizer para os filhinhos deles assim: olha, tem um Deus lá no céu, ele é um homem que nem o papai assim, que tem braço, cabeça e tal. E aí a criançada ficou assim: mas como? E aí o Adão e a Eva podiam dizer assim: ele é assim, porque papai viu ele ali no jardim. Aí a Eva dizia: mamãe também estava lá e viu. E aí aqueles filhos no início, eles vão começar a trilhar o caminho deles, tendo um testemunho baseado no fato histórico. Ah, eu confio no meu pai e na minha mãe, eles não mentem, eles são poderosos. Então, se eles disseram que é assim, é assim. Mas não pode parar aí. Claro que eles devem seguir um caminho para que eles cheguem, eles também, a ter a experiência do pai e da mãe. Então, ao estudar o Velho Testamento ou qualquer escritura, nós precisamos ter esse fogo ardendo dentro do nosso peito como pai e mãe, porque na verdade, ó, os nossos filhos eles vão muito repetir quem nós somos e não eles são em muito sentido um quadrinho em branco. Eles estão repetindo o que nós somos e às vezes nós criticamos eles porque eles serem de uma maneira, mas estão sendo um reflexo. Nós precisamos ser mais assim, sabe? Como aquelas mães lá do Velho Testamento, os santos da cidade de Enoque que foram transladados quando Cristo apareceu aqui nas Américas, que o impacto que ele causou foi tão grande que por 200 anos todo mundo se salvou, todo mundo era bom. Então, assim, ó, nós somos de carne e osso, mas nós precisamos ter essa evidência forte primeiro em nós, para poder, então, nesse processo de estudar um livro tão poderoso, poder testificar e eles confiarem na gente. É o que eles vão fazer no início, confiar na gente. Muito obrigada, irmã Parrela. Muito obrigada por tirar do teu tempo para passar aqui com a gente, para compartilhar do teu conhecimento, do teu testemunho. Enquanto a gente estava tendo essas conversas, parece que aquele sentimento que eu tinha quando eu frequentava as aulas do instituto, voltaram, né? Sentimento do Espírito, testificando, ah, do seu testemunho. De que às vezes as coisas que eu tenho perguntas, que eu tenho, né? Então, a gente se baseia um pouco no testemunho de outras pessoas, como você falou, né? Dos nossos pais.
muito veio dos meus pais, de outras pessoas, e você foi uma delas que fortaleceu meu testemunho durante a minha vida, mas hoje bastante também. E antes de terminar, eu não tinha planejado, mas eu vou fazer essa pergunta. Com uma pergunta. Eu sei que você já compartilhou a história do Pó Royal e da influência da sua mãe, mas como que a sua mãe exerceu influência, ao ensinar o evangelho para você e para você ter o testemunho de Jesus Cristo que você tem hoje? Ah, ela exerceu de muitas maneiras diferenciadas. Uma delas foi que meu pai era um homem muito severo em muitos sentidos, que minha mãe não conseguia ter uma voz ativa muito grande, mas uma coisa ela conseguiu, que ela todo domingo ela fazia meu pai colocar a gente no carro. Nós não tínhamos uma denominação, então ele saía com o carro pelo bairro, a primeira igreja que ele achava de porta aberta, ele parava o carro, perguntava quando é que termina aí o culto. E a pessoa dizia, ele mandava todo mundo entrar, ele ia embora e vinha buscar a gente na hora que o culto terminava. Foram os meus primeiros contatos. Também minha mãe me presenteou com a Bíblia dos Gideões Internacionais, aquele Novo Testamento pequenininho, que me ajudou na leitura. Foi ela que me ensinou a orar. Eu lembro a primeira oração, eu estando de joelho do lado da cama e ela me ensinando. De novo, ó, com uma historinha do fermento, nós não conhecíamos o evangelho verdadeiro, então ela me ensinou uma oraçãozinha decorada. E eu sei essa oraçãozinha até hoje em dia. Eu não uso ela mais, já há muitos anos, né? Porque eu aprendi a orar da maneira certa, mas eu ainda lembro. Eu podia recitar aqui para vocês, não vou fazer porque não, ninguém está querendo aprender oração decorada, né? Mas é assim, são coisinhas pequenas, né? A oração antes de dormir, apresentar para as escrituras, levar na igreja, são as coisas mais básicas, mais simples, mais, né? Mais básica que uma criança precisa. E o maior de tudo é o exemplo. Eu sempre vi a minha mãe como uma mulher reta em todos os sentidos, então isso tinha um impacto muito bom na minha vida. Eu lembro que eu chegava da escola e no portão eu gritava bem alto, mãe! E ela dizia, o que foi? Aí eu dizia, nada não, só para saber que você está aí. Então, assim, todo dia quase fazia isso. Os nossos filhos, eles querem saber se a gente está lá para eles. Está aí? Está aí. E isso é uma coisa importante, tá presente. Obrigado pelo convite. Eu só queria terminar dando uma última dica, uma última sugestão. No meio de todo esse turbilhão da vida, se você estiver numa situação lá do Vem e Segue-me, Velho Testamento, perdidão da vida, não sabe o que responder, o que falar. Há muitos anos atrás eu escrevi uma frase, um parágrafozinho, eu trouxe aqui porque eu quero deixar isso registrado. Escrevi lá em 1980 e poucos. Diz assim, ó: quando não souber o que falar, fale de Cristo. Quando não tiver o que pregar, pregue sobre Cristo. Quando questionarem sua fé, ensine a respeito de Cristo. Quando tudo estiver contra você, testifique de Cristo. Ao fazer isso, você receberá o auxílio imediato do Espírito Santo e sua fé em Jesus Cristo será fortalecida. A sua e a de quem estiver te ouvindo. Essa é a minha dica para esse ano. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A gente sabe que você é um homem ocupado, se preparando aí para conhecer as netinhas e tirou desse tempo para se preparar e para se encontrar com a gente para gravar. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Esperamos que vocês que estão nos ouvindo hoje tenham sentido esse mesmo espírito que eu tive a oportunidade de sentir. E a gente espera, eu acho, me deu um gostinho de querer, de quero mais para esse ano ainda. Se você estiver disponível, Rafaela, no futuro, convidar você para voltar aqui e compartilhar mais com a gente. Muito obrigada.
Obrigado. Se tiver uma oportunidade, eu virei. Desde que o Eric dê uma melhorada na minha voz, porque eu sempre acho minha voz depois gravada como a voz do Pato Donald. Então, fica ruim. Não. Eu não É me... Mas, sempre difícil ouvir a própria voz, né? Por isso que eu é, nunca ouço os podcasts, que eu não gosto de me ouvir. Gosto de falar, mas não gosto de me ouvir. Muito é, obrigada, irmã Parrela. nada, obrigado É sempre um vocês. prazer. E então, só para a gente terminar, como vocês sabem, quem está nos ouvindo aqui, a gente gosta de ler um comentário que a gente recebeu no nosso último episódio toda semana. Então eu queria ler essa semana o comentário da Sara Marchal Barbosa. Ela diz o seguinte: Gostei muito, meninas, e queria compartilhar um pensamento sobre adquirir conhecimento, não somente espiritual, como disseram, mas assim como a escritura de alma que diz: E todas as coisas ao teu redor mostram que existe um Deus. Assim como ele diz, sei que ao estudarmos secularmente vamos adquirir um testemunho ainda maior de que Deus tem a sua mão sobre todas as coisas desse universo. Que pensamento lindo, Sara. Muito obrigada por compartilhar com a gente, obrigada por ouvir, obrigada a todos vocês que dedicam aí desse tempo para ouvir a gente toda semana. Então tá, pessoal, até semana que vem.